Eu sempre trabalhei no desenvolvimento das pessoas nas organizações. A psicologia evolui muito rapidamente. Os psicólogos precisam participar dos órgãos de classe, conselhos regionais, federal, sindicatos, associações. Valdeci Alberto Miranda é psicólogo e pedagogo pela USP, especialista em administração de recursos humanos pela FGV e especialista em didática do ensino superior pela Universidade Mackenzie. Ocupa a cadeira de número 15 da Academia Paulista de Psicologia, cujo patrono é Roberto Mangi. Apresenta vasta e exitosa vivência profissional na área de psicologia organizacional, tendo exercido cargos de liderança em grandes organizações públicas e privadas. Exerceu a docência universitária por mais de uma década como professor de Psicologia Aplicada à Administração. Destacou-se em movimentos para a fundação do Sindicato da Classe, para o reconhecimento da profissão do psicólogo e também para a criação dos órgãos de fiscalização e orientação do exercício profissional. Foi fundador do Sindicato dos Psicólogos no estado de São Paulo, compôs o primeiro plenário do Conselho Regional de Psicologia em São Paulo e Mato Grosso e foi seu primeiro presidente. Eleito para ocupar o cargo de conselheiro efetivo do Conselho Federal de Psicologia em Brasília, Distrito Federal, exerceu a presidência dessa entidade durante os 3 anos de seu mandato. Dentre as realizações de sua gestão no CFP, destaca-se a assinatura da portaria da Receita Federal que autoriza os contribuintes a bater de seu imposto a pagar as despesas efetuadas com psicólogos. Recebeu vários diplomas honoríficos pelos relevantes serviços prestados à classe e pela sua contribuição ao desenvolvimento da psicologia no Brasil. Sou natural de São Carlos, estado de São Paulo. Minha família é radicada lá desde o começo do século passado. Fiz a opção de magistério porque me levava a uma profissão. Era professor. Durante esse curso, tomei contato com a psicologia pela primeira vez. Acho que é aí que eu fui contaminado pelo vírus da psicologia. Tem uma matéria que era psicologia educacional. Gostei daquela matéria. Terminei o curso, normal, não dei aulas porque eu queria estudar, fazer curso superior. Escolhi pedagogia, que era a continuação do que eu já estudava. No curso de formação de professores. E não tinha psicologia ainda, não tinha no Brasil curso de psicologia. Durante o curso de pedagogia, tive um contato com um colega que me convidou para trabalhar no Senai. Gostei muito, porque lá eu comecei a praticar aquilo que eu aprendia na faculdade. No Senai não fiquei muito tempo, conheci o Oswaldo de Barros Santos, um grande psicólogo. Era um profissional realmente de muito gabarito, muito conceituado, antigo funcionário do Senai. Ele era o chefe da divisão. E eu aprendi a admirar muito o Oswaldo de Barros pelo trabalho dele, pelos estudos que ele fazia no Senai, pela divisão dele, com os menores aprendizes. O Oswaldo de Barros foi um discípulo do Roberto Mangi, que é o patrono da minha cadeira também. E o Oswaldo de Barros foi o anterior a mim na cadeira da academia também. Mas aprendi a admirá-lo e ele foi um exemplo, um modelo para mim. Eu fiz um concurso para a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Fui trabalhar na divisão de seleção e de treinamento. Foi um trabalho muito interessante, eu comecei lá como auxiliar de psicotécnica. Durante o meu trabalho na CMTC, aconteceu um fato muito importante para a minha profissão, que foi aprovada a lei que criou a profissão de psicólogo, a Lei 4.119, em 1962. E a lei dava um prazo de alguns meses para que as pessoas que já trabalhavam como psicólogos se inscrevessem no MEC. Precisaria ter 5 anos de exercício, uma entidade idônea, reconhecida.
diploma de curso superior e outras coisas. Então, eu me inscrevi no MEC e a comissão que examinou meus documentos me disse, olha, você precisa fazer algumas cadeiras de psicologia. E consegui, na USP, me matricular nas matérias que eu precisava fazer e entrei em classe de psicologia, já do curso de psicologia, final de curso, de quarto e de quinto ano, cumpri as cadeiras, fui aprovado, juntei todos esses documentos de aprovação nas matérias, mandei para o MEC e depois de um tempo a comissão analisou e aprovou. Depois, na década de 1970, mais ou menos, houve uma lei que obrigou os motoristas profissionais a fazerem exame psicológico. Eu e mais alguns colegas resolvemos abrir uma empresa para fazer a avaliação psicológica, que nós sabíamos fazer, a avaliação psicológica de motorista. Que o mercado precisava desses psicólogos, não tinha poucos assim. Fiz isso uns 2 anos, mais ou menos. Aí o professor João Carvalhais, aquele psicólogo que... ele é um dos patrões da academia. Ele trabalhou comigo na CMTC. Ele foi indicado, então, para trabalhar na Light pelo João Carvalhais. Era um projeto de reforma administrativa da empresa, uma empresa enorme. Eu fui o gerente de recrutamento Rio-São Paulo. Entramos nesse projeto, comecei a desenvolver lá, contratei colegas, contratei psicólogos, desenvolvemos projetos de revisão, reforma administrativa da área de RH, de recursos humanos da Light, sempre voltado para o capital humano. Essa valorização das pessoas na organização foi sempre um trabalho que eu sempre me dediquei, me preocupei. Aí eu soube de um emprego na Mercedes-Benz do Brasil, para chefiar, gerenciar a área de recrutamento e seleção. Uma empresa que estava crescendo muito na época automobilística. Eu fiquei 8 anos lá. Quando saí de lá, tinha o dobro de pessoas e todas passaram pelo meu departamento para entrar na empresa. É um trabalho muito volumoso. Contratei psicólogos também lá para ajudar na avaliação das pessoas. Depois eu soube de uma colega que estava querendo vender a consultoria dela, que ela ia embora para o exterior. A psicóloga Marta Santer. Acabei adquirindo essa consultoria dela. E fui desenvolvendo esse trabalho que ela já fazia, de avaliar pessoas para as organizações, para as empresas. Já faz 25 anos que eu tenho a minha empresa, que eu fui desenvolvendo, fazendo trabalhos lidando sempre com pessoas, da avaliação de pessoas, dando consultoria para empresas, dando assessoria para a diretoria, para a área de recursos humanos, fazendo treinamento de profissionais dentro das empresas, concursos. No decorrer desse meu trabalho, que eu faço até hoje, eu também fui professor universitário, convidado a dar aulas, e fui dar aulas num curso de pós-graduação na Universidade de Mackenzie. Fui dar aula de psicologia aplicada à administração para graduados em engenharia, em direito, em economia, e dei aulas para classes grandes até, durante mais de 10 anos. Acho que uma grande contribuição que eu prestei à psicologia como profissão foi a minha militância na psicologia, meu engajamento em entidades da psicologia. Isso eu fiz durante uns 20 anos, mais ou menos. Comecei na antiga Sociedade de Psicologia de São Paulo, a mais antiga entidade de psicologia e psicólogos do Brasil, fundada em 1945. Em 66, mais ou menos, eu fui diretor-secretário da Sociedade de Psicologia de São Paulo. Eu fui convidado para a Assembleia Geral de Fundação da Associação Profissional dos Psicólogos do Estado de São Paulo. Foi na PUC, Oswaldo de Barros me convidou, lá ele me indicou para um cargo da diretoria e saí de lá diretor tesoureiro dessa entidade. Foi um pré-sindicato, porque o governo queria saber se nós tínhamos união de classe, se a classe era unida para poder ter um conselho regulamentador. Na segunda gestão da associação, eu fui eleito presidente. Durante a minha gestão de presidente, o ministro do Trabalho concedeu a carta sindical, que transformou essa associação em Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, o primeiro sindicato de psicólogos do Brasil. Logo depois do sindicato funcionando, foi aprovada uma lei
que já era esperada há muito tempo, desde 62, quando saiu a lei que criou a profissão, a lei que criou os conselhos federal e regionais de psicologia, que são os órgãos de orientação e fiscalização do exercício profissional. Foi a lei 5.766, em 71. Passado algum tempo, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho também, convocou então entidades de psicologia do Brasil, idôneas, para irem a Brasília votar a criação do primeiro Conselho Federal. E eu, do sindicato aqui em São Paulo, junto com Oswaldo de Barros, fomos representar o sindicato. E lá nos entendemos e conseguimos, então, eleger um Conselho Federal com 9 efetivos e 9 suplentes. A psicologia não tinha um órgão regulamentador, tinha profissão, mas não tinha nenhum órgão que tivesse baixasse um código de ética, que fiscalizasse o exercício profissional, que coibisse aquelas pessoas não psicólogas de exercer. Então aí a sociedade começou a tomar conhecimento da psicologia como profissão. O Conselho Federal instalou 8 conselhos regionais no Brasil. São Paulo ficou com a 6ª região, que abrangia São Paulo e Mato Grosso. Se deu aqui a instalação do Conselho Regional. Foi até o Oswaldo de Barros que veio aqui fazer isso, pelo Conselho Federal. E eu fui um dos indicados pelo Conselho Federal para ser um membro efetivo do Conselho Regional. Nessa noite que foi empossado o Conselho Regional, fundado, e foram então empossados os membros, os 9 efetivos, 9 suplentes, reuniram-se esses 9 suplentes e elegeram a diretoria composta de 4 membros. E eu tive a felicidade de ser escolhido pelos colegas para o cargo de presidente do regional. Então eu fui o primeiro presidente do Conselho Regional da 6ª região, São Paulo e Mato Grosso. A própria lei que criou os conselhos mandou que os psicólogos que tinham a carteira do MEC, essa carteirinha verde, deveriam requerer o registro de psicólogo no Conselho Regional. Tinha um prazo para requerer. E nós então comunicamos ao público, né, aos psicólogos, que viessem ao conselho. Eles começaram a trazer então os seus requerimentos de registro, com os documentos e tudo. E nós íamos analisando tudo isso. Foram quase 1000 psicólogos em São Paulo que tinham essa carteira do MEC. Aí nós conseguimos alugar uma primeira sede do Conselho Regional de São Paulo, que foi aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Brasil. E lá passamos então a orientar os psicólogos, a coibir o exercício ilegal da profissão. E eu fiquei na presidência, era um mandato de 1 ano. Depois os colegas me reelegeram para o 2º mandato de presidente do regional. Depois, no 3º e último ano, eu fui novamente eleito. Eu fui 3 vezes presidente, então, do regional. E o trabalho era intenso, mas a gente gostava daquilo que fazia. E terminou o nosso mandato de 3 anos, os colegas acharam que nós devíamos nos candidatar à reeleição, que a lei permitia essa reeleição. Nós nos candidatamos para o 2º plenário e fomos eleitos outra vez. E nesse 2º plenário, na primeira reunião, houve a eleição da diretoria e eu fui novamente escolhido como presidente. O que nós fizemos assim de mais importante aqui no regional? Adquirimos uma sede própria para o Conselho Regional, uma sede de 1 andar na Avenida Faria Lima, em frente ao Clube Pinheiros. Lá instalamos toda a sede, resolvemos então homenagear os antigos psicólogos, os pioneiros, antes mesmo da regulamentação da profissão, dos cursos, né? Nós resolvemos então prestar uma homenagem a eles, concedendo um título de psicólogo do ano, 1 por ano. Então eu me lembro que nós prestamos essa homenagem ao Dr. Cícero Cristiano de Souza, um ilustre psicólogo, ao Dr. Durval Belegar de Marcondes, que foi um dos pioneiros da psicanálise, para a doutora Noemi da Silveira Rudolfer, uma grande educadora, e para a doutora Aniela Ginsberg, também uma grande professora. Nós concedemos uma medalha chamada Centenário da Psicologia Científica, que era o ano da comemoração da psicologia, de 100 anos da psicologia como ciência, que foi uma homenagem a Wilhelm Wundt, um psicólogo alemão de Leipzig, que fundou o primeiro laboratório reconhecido
de Psicologia. Essa medalha centenária nós demos então para 100 psicólogos. Uma solenidade muito bonita, foram votados pelo Conselho Regional os nomes e vieram receber essa medalha acompanhado de um diploma, que foi um momento muito importante. Eu acho que foi um legado que a gente deixou, que marcou, né, a profissão. Fui indicado pelo Conselho Regional no final do meu segundo mandato para ir em Brasília participar da Assembleia dos Conselhos Regionais que iriam eleger o novo Conselho Federal. E nós votamos lá e eu fui eleito um dos membros efetivos do Conselho Federal. Então eu deixei o Conselho Regional e fui passar a trabalhar em Brasília. Na primeira reunião desse Conselho Federal, foi eleita a diretoria do Conselho Federal. E eu tive novamente a grata surpresa e homenagem de ser eleito presidente. E nós fizemos um trabalho muito grande, principalmente a diretoria, junto aos deputados federais, senadores, a membros de comissões, procurando fazer eles verem que não era interessante mudar a lei, abrir a lei de regência nossa e trazer outros problemas. Então nós lutamos para manter as prerrogativas do psicólogo, como um projeto famoso na época de um deputado que já faleceu, chamado Salvador Giulianelli. Ele era médico, ele queria subordinar o psicólogo e todos os profissionais da saúde aos médicos. Então foi um trabalho muito grande, começou aqui no regional e depois no federal também nós tivemos que trabalhar em cima disso para conseguir fazer com que essa lei não fosse votada no Congresso. Ia ser um retrocesso para a profissão de psicólogo e para as outras áreas da saúde também, as outras profissões. Então acho que um legado assim que a gente deixou no federal foi esse trabalho muito grande em prol da defesa das nossas prerrogativas. Nós conseguimos comprar uma sede própria para o federal. Ele estava situado numa sede muito pequena, umas salinhas pequenas, um edifício muito antigo em Brasília. Nós conseguimos comprar uma sede bem maior, instalamos toda a sede lá e mudamos para lá. Tão boa foi a sede que ela está lá até hoje, 25 anos mais ou menos, já faz, sendo usada pelo Conselho Federal de Psicologia em Brasília. Nós prestamos homenagem aos antigos psicólogos que lutaram pela criação da profissão, dos conselhos regionais, federais, sindicato. E nós, no 20º aniversário da Lei de Regência, nós criamos um diploma chamado Diploma de Honra ao Mérito. E reunimos em Brasília um número muito grande desses profissionais. Inclusive o deputado que apresentou a lei, o projeto de lei que foi aprovado, foi o deputado Lauro Monteiro da Cruz. Esteve presente nessa reunião em Brasília, foi homenageado. Ele era médico, Lauro Monteiro da Cruz, e ele apresentou o projeto dos psicólogos. Em Brasília, tivemos participação junto aos conselhos federais, das outras profissões também, para podermos obter informações, trocar ideias. E constituímos lá em Brasília um grupo de 9 conselhos federais da área da saúde, todas as profissões da área da saúde, inclusive medicina, para lutar contra esses projetos que iriam invadir a área da saúde. E eu fui escolhido presidente desse grupo. Nós estávamos lutando para que a Receita Federal reconhecesse o psicólogo como um profissional que pudesse dar recibos do seu trabalho para que os clientes pudessem descontar nas suas declarações de renda. E nós conseguimos que a Receita Federal baixasse uma instrução normativa concedendo ao psicólogo esse direito. Essa instrução está em vigor até hoje, há mais de 20 anos. Foi uma grande conquista da classe. Além disso, também eu sempre trabalhei no desenvolvimento das pessoas nas organizações, procurando incentivar as pessoas, orientar essas pessoas profissionalmente, avaliar o potencial delas, considerar essas pessoas para que elas pudessem ascender, subir nas empresas. As empresas achavam que as pessoas com 40 anos estavam velhas, não serviam mais para trabalhar. E eu achava justamente o contrário. Eu não, a psicologia acha que as pessoas com 40 anos elas estão na plenitude do seu potencial, juntando com a sua experiência de vida, poder contribuir muito mais para as empresas. Os países desenvolvidos aproveitam as pessoas idosas ocupam cargos importantes
As empresas sempre se preocuparam muito com o lucro, né? Com o capital, com o material, com os recursos materiais, né? Mas os recursos humanos são fundamentais para ela, que é o capital intelectual, que são as pessoas, que se transformam no capital humano delas. São elas que fazem acontecer. Sem as pessoas, não existe empresa. Não adianta o capital, não adianta as máquinas, não adianta os recursos materiais. São elas que fazem acontecer. Então hoje, cada vez mais, se dá um valor que a gente sempre deu para as pessoas. Você explora o empregado, mas você não consegue tirar dele, fazer com que ele trabalhe com vontade, com dedicação. A pessoa precisa hoje estar realmente voltada para o seu trabalho. Depois ela tem que se sentir também que ela pode crescer. O que a empresa pode fazer por ela, pode dar para ela? Quais as chances que ela tem lá? Ela tem que sentir esses reconhecimentos, essas possibilidades. É isso que eu sempre procurei colocar na cabeça dos empresários. Nós precisamos ter pessoas, então, que trabalhem satisfeitas, competentes, que possam dar, então, trazer resultados. A empresa vive de resultados. E a pessoa só traz resultados se ela gostar do que ela faz, se ela sentir reconhecimento, se ela sentir que ela pode crescer na empresa. Então a empresa tem que investir nas pessoas, não tem outro caminho. Tem que investir nas pessoas. São elas a razão de ser da empresa. Sempre se dizia que as pessoas são contratadas pelos seus conhecimentos e demitidas pela sua personalidade, né? Isso é uma verdade, no fundo, porque só os conhecimentos não resolvem. É preciso que a pessoa tenha qualificações, características pessoais adequadas para que ela se desenvolva nas empresas. A Academia Paulista de Psicologia representa para mim uma grande honra pertencer à academia. Eu me sinto honrado de ter sido convidado, ter sido indicado, ter sido aceito pela diretoria, depois ter sido eleito numa votação secreta pela maioria absoluta da academia para ocupar uma cadeira. Eu me sinto muito bem na academia, conheço todos praticamente da academia, os 40 acadêmicos. Na minha posse, a diretoria da academia fez uma grande gentileza para mim, que eu nem esperava. Me deu a cadeira número 15, que pertenceu a Oswaldo de Barros, cujo patrono é Roberto Mangi. Foi um nome excepcional na história da psicologia no Brasil. Era um engenheiro, ele veio da Suíça, convidado para dar aula na Politécnica, dar aula de engenharia de produção. Mas ele era um empreendedor, um visionário, ele viu que o Brasil precisava de técnicos. Ele viu que as ferrovias iriam crescer no Brasil, dada a extensão territorial do Brasil, as ferrovias iriam crescer. E ele então, além de dar aula na Politécnica, ele ficou a vida inteira dando aula na Politécnica, ele começou a participar de movimentos, de criação de entidades. Ele criou o Serviço Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional na Estrada de Ferro Sorocabana, porque ele viu o seguinte: nós vamos precisar formar técnicos. Porque o Brasil tem engenheiros, ele dava aula na Politécnica, o Brasil tem engenheiros, o Brasil tem operários, mas faltam os técnicos, que é o elo do meio que ele chamava dessa corrente. Participou da fundação do Senai, foi chamado pelo governo federal, pela experiência dele, para fundar o Senai. Ele foi um dos fundadores do Senai, foi o primeiro presidente do Senai, ficou 13 anos na presidência. Quando ele saiu, o Senai tinha 27 escolas de formação de aprendizes em funcionamento na região de São Paulo, Mato Grosso. Tive a satisfação de receber algumas homenagens da minha categoria. Eu destaco um diploma que eu recebi do Conselho Federal de Psicologia em 1977, de membro efetivo pelos relevantes serviços prestados à classe. O Conselho Regional 06, São Paulo, no ano seguinte, recebi um diploma de honra ao mérito pela contribuição que eu dei aqui na região. Recebi a medalha centenário da psicologia científica e diploma pela contribuição ao desenvolvimento da psicologia no Brasil. E em 1980 recebi o diploma de honra ao mérito dado pelo Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo, pela minha contribuição ao movimento sindical da classe.
Em 82, recebi um diploma, entre aspas, que era um documento muito significativo para mim. Tinha um grande conteúdo emocional, afetivo, dos meus companheiros do Conselho Federal. Me deram um diploma de gratidão pela meu comportamento, minha direção no Conselho Federal de Psicologia. Foi um momento de muita emoção para mim, que eu guardo até hoje. Considero a psicologia uma ciência fascinante, mas muito complexa, que ela oferece possibilidades inúmeras de estudos, de pesquisa, de trabalho. Ela se relaciona com todas as ciências, pelo seu próprio objeto de estudo, que é o comportamento e os processos mentais. Então ela tem um relacionamento muito grande, cada vez maior com as ciências, todas, as ciências humanas, ciências exatas, e que oferece então possibilidades cada vez maiores de trabalho para os psicólogos. É lógico que no Brasil nós temos dificuldades ainda de mercado de trabalho, de reconhecimento da profissão. Então há muitos psicólogos sem colocação, sem ter possibilidade de trabalhar, mas existem possibilidades cada vez maiores para os psicólogos. Eu diria que os psicólogos precisam participar dos órgãos de classe, conselhos regionais, federal, sindicato, associações, procurando sempre, estando em contato com as novas tendências, congressos, participar de congressos, para acompanhar as mudanças. A psicologia evolui muito, muito rapidamente. E também defender a profissão contra invasões, contra pseudo-psicólogos, para que sejam mantidas as nossas prerrogativas prioritárias que a lei prevê, que foram conquistadas com muita luta, com muito sacrifício. Já tem mais de 40 anos essas conquistas. Não foram dadas de graça, foram conquistadas. E precisam ser mantidas e aprimoradas. Então precisa estar atento a isso, como fizeram os antigos psicólogos. O psicólogo precisa ter sempre em mente que a psicologia precisa mostrar à sociedade a que ela veio. Qual é a sua importância? Para que ela serve? Qual é a sua contribuição para o bem-estar das pessoas? E também nas organizações também. Qual é a sua contribuição para o desenvolvimento das organizações?